Paz de Deus, meus caros irmãos e também irmãs. Este vídeo aqui eu quero fazer uma observação com relação a pastor. Como nós sabemos, na congregação nós não admitimos que na obra de Deus tenha pastores. E nós dizemos isso com base lá em João, capítulo 10, versículo 11, onde o Senhor Jesus assume, dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, irmãos e irmãs, sabemos que, por esse motivo, na congregação não se admite pastor homens. Pastor é o Senhor Jesus. Mas, prestamos atenção, disse Jesus: examinai as Escrituras. Então eu tinha uma guerra comigo mesmo, porque em tal lugar tem pastores e porque na congregação é ancião. Então eu fui em busca, isso há muitos anos, e cheguei à seguinte conclusão: vou passar para vós com base na palavra. Então, eu vou passar com base na palavra. Então eu fiz o que disse Jesus: examinai as Escrituras. E eu comecei de Gênesis, fui parar em Apocalipse. E à medida que eu ia lendo, lá um dia eu encontrei em Jeremias 3, versículo 15, em que Deus diz assim: e eu vos enviarei pastores segundo o meu coração, que vos apacenta com ciência e com inteligência. Eu falei: e agora? Jesus disse que ele é o bom pastor. E Deus está dizendo que vai enviar pastores no plural? Como é que fica isso agora? Vamos entender? Dando continuidade, lá mais na frente eu encontrei em Efésios 4, capítulo 4, versículo 11, em que diz assim: e deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelista, outro para pastor e doutores. Deus deu dom. Então, entendamos que se Deus deu dom para apóstolo e é apóstolo, se Deus deu dom para profeta e é profeta, se Deus deu o dom do evangelho e é evangelista, então quem Deus deu o dom de pastor é pastor. Está escrito lá em 4 de Efésios, versículo 11. E se isso não bastasse, continuei examinando a palavra de Deus, versículo por versículo, cheguei em Hebreus, capítulo 13, e lá no seu versículo 7 e 17, diz assim: lembrai de vossos pastores, obedecei os vossos pastores. Está escrito? Falei: meu Deus, e agora? Pastor é bíblico. E como é que fica agora aquele versículo lá de São João, capítulo 10, versículo 11? Eu entendi da seguinte maneira: realmente, nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor. Mas, como tem pastores, lá em Pedro diz que Jesus é o nosso sumo pastor. Se é o sumo pastor, é porque tem pastores. E eu abracei. Na obra de Deus, tem sim pastores. E quem são esses pastores? São os nossos amados e queridos irmãos anciães, que ali foram colocados para pastorear o rebanho de Deus. Então, por que é ancião e não é pastor? Vamos entender? Presta aí um pouquinho de atenção aqui. Nos anos 90, nosso amado irmão Natanael Agrelo veio aqui em Brasília para ordenar 2 anciães, que são hoje os nossos caros irmãos Daniel e Alessio. E ele, naquela ordenação, explicou para a Irmandade ancião e pastor, pastor ancião. Ele disse que quando, do início da obra de Deus, buscava-se para o estatuto o título do responsável pela congregação, eles foram lá, na Bíblia, e acharam
todos esses que eu já disse, hein? Apóstolo, profeta, pastor, bispo, presbítero. Achou estes nomes. Estes nomes, segundo o nosso irmão Natanael, todas as outras igrejas já tinham, e eles acharam vago, que nenhuma igreja tinha ancião. Então colocaram no estatuto da congregação o título do homem que governa a congregação, ancião. Mas ele foi bem claro, irmandade, ancião e pastor são as mesmas coisas, as suas atribuições são as mesmas. Então, irmandade, com base no que eu apresentei e o que o irmão Natanael naquele dia passou para mais de 700 pessoas que são testemunha disso que eu estou falando aqui, bem como esses dois servos de Deus anciães, eu entendo que seria prudente nós da congregação cristã no Brasil não ignorar o título de pastor. Sim, na congregação é ancião, mas não ignorar o título de pastor, porque esse título que se coloca no homem é bíblico, conforme eu aqui provei. É um título bíblico. Eu até disse uma vez para uma pessoa que o homem em si pode ser até um falso elemento, mas o título sobre ele de pastor é bíblico. Bom, se existem falsos pastores, existem falsos anciães também. Na Bíblia fala sobre falsos pastores e falsos anciães, da mesma forma. Então, eu espero que a Irmandade tenham compreendido esta minha mensagem. Não ignoramos o título de pastor no homem, porque é bíblico. Não combatemos esse alguém que tem o título de pastor, porque ele está certo, é bíblico. Ok? Deus seja louvado.